Cara, sobre a escalação, só um detalhe. Eu tenho certeza que se o Lucas Ferreira tivesse sido titular, o São Paulo teria ganhado por mais, tá? Impressionante as tomadas de decisões erradas do Cédric, né? Que é um jogador que veio para suprir uma carência que o São Paulo tem na lateral direita e disputando com o Igor Vinícius, eu prefiro muito mais o Cédric, acho muito mais jogador o Cédric, mas o Lucas Ferreira, cara, ele tem um alto número de desarmes, né? Talvez o Zubeldia não tenha enxergado ainda esse poderio defensivo também que tem o Lucas Ferreira. Ele tem um alto número de desarmes, ele volta para recompor. De repente, testar essa formação com esses três zagueiros e o Lucas Ferreira pela ponta direita, até com o Enzo mesmo pela esquerda, eu acho que poderia funcionar. Agora, um detalhe importante que eu queria trazer aqui, cara, principalmente assim, o São Paulo superou uma pressão de 40 mil torcedores, jogou com muita personalidade. O Alianza Lima cedeu muito contra-ataque para o time do São Paulo, mas o mais importante de tudo é que o São Paulo, pelo menos nessa Libertadores, tem se tornado um time altamente confiável, né? Tem se tornado um time que, lógico, que teve o jogo contra o Alianza Lima, que o São Paulo vencia por 2-0 e tomou um empate, mas, cara, ali para mim foi um ponto fora da curva dessa fase de grupos, né? É um time que se tornou altamente confiável e ontem a cena, justamente essa que você traz, a imagem, mostra uma conexão que há muito tempo não se via, principalmente em jogo fora, da torcida com o time. É uma música nova trazida pela principal organizada, pela Independente, e os jogadores pulando junto, fazendo a coreografia. Há muito tempo não se via essa conexão entre time e torcida. Pelo menos eu não me lembro qual foi a última vez que os jogadores foram não somente para poder saudar o torcedor no setor visitante, num jogo de Libertadores principalmente, mas participar ali, cantar junto, participar mesmo, ter essa sintonia com o torcedor, cara, há muito tempo. E isso é algo muito bom. Isso sempre prevê algo muito bom que vem pela frente. Se o São Paulo vai chegar nas cabeças do campeonato, vai disputar o título da Libertadores, a gente não sabe. A partir do mata-mata, tudo pode acontecer, né? A partir do mata-mata, tudo pode acontecer. E o São Paulo já está lá, né? Porque precisa de um empate em 2 jogos em casa. Obviamente vai acontecer. E pode já garantir hoje se o Tadieres em Córdoba ganhar do Libertad, né? Aí o São Paulo já está matematicamente na Libertadores, na fase de mata-mata da Libertadores. Mas essa conexão entre torcedor e time foi algo que me chamou muito a atenção depois do apito final de ontem. Também me chamou bastante atenção, uma cena muito bacana dos jogadores com os torcedores que estiveram presentes em Lima, uma cena muito legal. Com esse resultado, o São Paulo também bateu um recorde próprio, recorde histórico do clube. Pô, o Tadieres e o Libertad jogam amanhã, né? Jogam amanhã, não hoje. Foi mal, errei. Boa. Tranquilo, meu amigo, tranquilo. Enfim, com esse resultado, São Paulo bateu uma marca histórica, novo recorde de invencibilidade na Copa Libertadores, 13 jogos sem saber o que é perder em Copa Libertadores, 8 vitórias, 5 empates, São Paulo chegando a essa marca durante todo o trabalho do Zubeldia, 8 vitórias, 5 empates. A última derrota foi justamente para o Talheres ano passado, lá em Córdoba, primeira rodada da competição continental. Então, São Paulo batendo também esse recorde, mostrando uma grande consistência, né, com o Zubeldia, pelo menos em jogos de Libertadores. Claro, a gente vem falando. O tema desse primeiro semestre como um todo foi o Zubeldia, foi o trabalho do Zubeldia nas comunidades são paulinas, até às vezes um pouco fora do tom de vários lados, mas na Libertadores dá para ver que é consistente, né, Kaique? É um treinador que, apesar de jovem, ele traz uma bagagem de experiência na Libertadores, né? Tudo bem que ele traz uma bagagem principalmente pela LDU, que é um time que sempre teve a seu favor, por jogar dentro de casa numa altitude, sempre teve esse fator extra, né, diante dos seus adversários, que é a questão física, de se impor fisicamente, também se impor com velocidade, mas é um time que a LDU do Zubeldia também teve essa característica de ser um time que também tenta incomodar fora de casa. Não é aquele time que só joga na altitude,
né? É um time que sempre também tentava agredir o adversário jogando fora de casa de uma forma mais reativa, que ele também conseguiu impor no São Paulo nessa formação que ele achou, com esses 3 zagueiros, que o Ferraresi pode virar um lateral, pode virar uma linha de 4 com o Enzo Dias pelo lado esquerdo, o Ferraresi pelo lado direito. Ele encontrou ali. E o mais importante de tudo, talvez um ponto importante nesses testes que fez o Zubeldia, porque foi o que eu falei aqui, há males que vêm para o bem, e enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Enquanto alguns jogadores estão lesionados, estão fora do time, outros estão loucos para aproveitar a oportunidade. Que foi o que aconteceu na ausência do Luiz Gustavo e do Pablo Maia. Obviamente que a gente não vai comemorar aqui a ausência de nenhum jogador do elenco, a gente gostaria que todos tivessem à disposição em todos os jogos do ano, mas o Marcos Antônio aproveitou a oportunidade, o Matheus Alves aproveitou a oportunidade da ausência do Lucas e do Oscar, o Lucas Ferreira aproveitou a oportunidade da ausência do Lucas e do Oscar, o Ferreirinha aproveitou a ausência do Luciano no time titular por opção técnica, não por lesão, aí um caso diferente, mas quando o Zubeldia deu oportunidade, o Ferreirinha abraçou essa oportunidade e chamou o protagonismo do time, chamou a responsabilidade de ser o cara de carregar o piano, de conduzir a bola e fazer as jogadas individuais, na ausência também do Lucas e também do Oscar. Então foram jogadores que aproveitaram. E tem um outro jogador que aproveitou a oportunidade, que eu tenho certeza que ele vai causar aquela dor de cabeça boa para o treinador, que é o zagueiro Juan Tressoldi, que chegou, foi questionado, ainda é um jogador que não dá para dizer que ele é 100% confiável, que o torcedor ainda tem o pé atrás, pelo valor que está sendo cobrado para poder contratá-lo. É um jogador superestimado no mercado, porque o mercado está mesmo inflacionado, mas eu duvido que o Zubeldia não esteja com uma dúvida, quando ele voltar o Arboleda para o time titular, para jogar centralizado nessa linha de 3, com o Alan Franco pela esquerda, eu duvido que o Zubeldia não está na dúvida se ele utiliza o Ferraresi ou o Juan pela direita. Porque o Juan foi um jogador de característica de maior velocidade em muitas temporadas, atuando tanto no futebol italiano quanto aqui no Brasil pelo Grêmio. Então é um cara que tem a característica de velocidade, que quando chegou na entrevista coletiva de apresentação, eu perguntei para ele se ele poderia ser o substituto imediato da saída do Diego Costa, que foi utilizado em algumas oportunidades, improvisado como lateral direito. Se ele se via com essa mesma característica. E ele falou que sim, que ele pode atuar tranquilamente como lateral direito. Até pelos números de velocidade, né? A assessoria dele trouxe para a gente um material bem completo na apresentação, porque várias vezes ele ganhou a estatística de jogador mais rápido da liga. Então é importante. O Ferraresi pode também dar lugar ao Juan e manter esse mesmo esquema tático, essa mesma formação, com o Juan no lugar do Ferraresi. Então é importante em cada posição que você tem, você ter mais de uma opção, né? O Cédric Soares, ele tem a opção do Igor Vinícius também, ou tem a opção do próprio Ferraresi, ou do próprio Juan. Então olha quantos jogadores para uma mesma posição. Agora com o Oscar voltando, o São Paulo vai ter a possibilidade, infinita no ataque, de várias possibilidades. O adversário não vai saber como é que o São Paulo vai jogar, porque são tantas opções, porque aí pode usar Lucas, pode usar Oscar, pode usar Luciano, pode usar André Silva, pode usar Matheus Alves, Ferreirinha, pode usar o Lucas Ferreira, pode usar ainda o Rian Francisco. É muita opção do meio para frente que o São Paulo passa a ter, né? Foi importante o crescimento da garotada, foi importante esse momento positivo, sem perder do São Paulo, principalmente para trazer confiança, porque jogador com confiança ele se transforma. Não à toa o Marcos Antônio, que chegou no São Paulo, é irreconhecível com relação a esse Marcos Antônio, porque passou a ter oportunidade e, ao mesmo tempo, passou a ter confiança com a camisa do São Paulo.